Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade no nosso aprendizado de funções. Então, agora a gente vai aplicar o aprendizado de funções naquele exercício que eu havia mostrado para vocês, que a gente iniciou o conceito de mostrar a repetição de códigos, tá bom? Então, vamos só rapidamente recapitular aqui, né? Decidi que no meu código eu preciso fazer uma função. Então, o que eu vou fazer? Antes do main, se for uma função, ele tem que ter um tipo, tá? Então, você pode coloca tipo aqui, o nome que você quer dar para a função, nome, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então aqui está o esqueleto da função. E a palavra return, ponto e vírgula. Então, esse é o esqueleto da função, tá bom? Bom, o que você precisa fazer? Você precisa depois determinar o nome que você quer dar para essa função. Então, sei lá, calcular xyz. Então você vai vir aqui, calcular xyz, ok? Deu o nome para a função, você precisa pensar em qual é o valor que a função vai devolver. Qual que é o valor que ela vai devolver aqui? Vai ser um valor inteiro? Vai ser um valor fracionário? O que vai ser? Se for um valor inteiro, você vai vir aqui atrás e vai colocar int. Se for um valor float, do tipo float, você vai vir e vai colocar float. Se for um double, você vai vir e vai escrever double. Se for um char, você vai vir e vai escrever char aqui atrás, tá bom? Então você vai colocar aqui qual é o tipo de retorno que essa função vai devolver, tá bom? E o segundo passo é quais os parâmetros que essa função vai ter que receber. Essa função precisa receber algum parâmetro para ela fazer o cálculo? Então é assim que a gente determina, né, o esqueleto da função, tá bom? Então vou apagar aqui, vamos analisar o nosso código aqui, vou descomentar o código e vamos ver aqui o que a gente quer fazer aqui, o que dá para reaproveitar, pensando em funções, tá bom? Bom, então se a gente for analisar aqui, olha só, eu tenho a execução desse comando aqui, ó, esse comando ele é executado aqui, desconto de fundo de garantia, que é a gente multiplicar vezes 0,8, tá bom? E eu faço esse cálculo de novo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, de novo, eu calculo o percentual do desconto, tá? Do desconto do fundo de garantia, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode optar por transformar isso aqui numa função, que aí eu não preciso ficar escrevendo essa fórmula aqui várias vezes, tá bom? Então eu posso vir aqui, então qual que é o objetivo desse cálculo aqui? Calcular fundo de garantia. Então você vai vir aqui, ó, vamos criar uma função. Essa função ela vai retornar o quê? É float, né? Então, float, calcular FGTS, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e ele vai fazer um return, ponto e vírgula. Então é isso. Bom, o que eu quero calcular? Eu quero calcular essa equação aqui, ó, certo? Então eu quero trazer essa equação, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero calcular o fundo de garantia aqui, tá bom? Então, para deixar isso aqui de uma maneira mais fácil de calcular, mais óbvia, né? Às vezes a gente pode vir aqui e vou criar aqui uma variável chamada float FGTS, FGTS, e vou falar que o meu FGTS é 0,08, ok? E aí, então, o que a gente quer fazer? A gente quer guardar isso, eu quero fazer esse cálculo, né? Então, vou colocar aqui float resultado, e a gente quer fazer isso aqui, eu quero pegar o salário e multiplicar por FGTS. Eu vou deixar especificado aqui 0,8, porque fica mais fácil da gente trocar depois, tá? Mas se você quisesse deixar multiplicando aqui, pode ser também, não tem problema, tá bom? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer devolver esse cálculo, né? Eu quero, assim que calcular o fundo de garantia, eu quero devolver esse cálculo. Então eu quero fazer um return resultado, tá bom? Bom, mas aí eu tenho que pensar no seguinte cenário. Bom, se eu preciso do salário para calcular, eu preciso ter esse valor de salário aqui. Eu preciso dessa informação, ok? Do salário. Então, eu preciso receber isso vindo do programa principal, ou quem for fazer a chamada dessa função. Eu preciso que esse valor venha de lá, tá bom? Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, que é float, o salário é float, né? Então eu vou chamar de float salário, ou eu não vou colocar salário aqui, mas poderia, tá? Só para não confundir com esse salário de K.
tá bom? Depois eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá? É o que a gente chama de escopo de variáveis, tá? Mas por enquanto eu vou colocar um outro nome, eu vou chamar de valor, tá bom? Então eu quero receber um valor, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar pelo fundo de garantia, vou ter o resultado e aí eu quero devolver esse resultado para quem fez a chamada. Então agora eu não quero mais fazer isso aqui, eu quero usar a minha função, certo? Então eu vou chamar a função calcular, olha lá, calcular fundo de garantia. Na hora que eu abrir o parênteses, ele já vai me falar, ó, tá vendo? Você precisa especificar um valor que é do tipo float. Bom, o que, que eu quero passar para essa função? Eu quero passar o salário. Então agora a gente acabou de criar uma função que vai calcular o fundo de garantia e vai devolver o resultado aqui e vai ser guardado nessa variável aqui, desconto de fundo de garantia. Então, calcular FGTS, tá bom? Você poderia falar assim, Rogério, mas nesse caso aqui o seu fundo de garantia sempre vai ser 8%? Sim, do jeito que eu fiz aqui, ó, sempre vai ser 8%, que eu deixei isso especificado dentro do código da função. Se por algum motivo dentro do seu programa, a hora você quer calcular o fundo de garantia com valor, hora você quer calcular com outro valor, aí então a gente poderia vir aqui, ó, e falar que a gente quer receber também o FGTS como um parâmetro. Aí você teria que, obrigatoriamente, na hora de fazer a chamada da função, você teria que especificar aqui o valor, tá bom? Pode ser assim? Pode. Tá? Mas no meu caso aqui eu quero deixar fixo dentro do código da minha função, porque nesse programa não vai mudar, é 0.8, tá bom? Mas se você tivesse uma necessidade diferente, poderia, sem nenhum problema. Então eu vou deixar fixo aqui e vamos ver o que, que vai acontecer, tá bom? Então, eu quero só aqui, ó, depois, vamos fazer um printf só para a gente ver se o valor voltou certinho. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, %.2f e vou mandar imprimir o desconto do fundo de garantia. Então, vamos ver aqui, ó, FGTS, desse jeitinho aqui. Vamos calcular, vamos ver. Então, informe o salário. Meu salário é de R$ 1.000. Vou dar um Enter. Olha lá, FGTS R$ 80. Tá certo? Tá. 8% de R$ 1.000 é R$ 80. Então, a nossa função fez aqui o cálculo certinho. A nossa função já está funcionando. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer a chamada dela aqui de novo, ó. Desconto fundo de garantia. Então, agora eu não preciso mais ficar fazendo essa conta aqui. Eu posso fazer a chamada daqui. Só que aqui nesse ponto eu quero passar salário reajustado e não salário. Então, essa é a vantagem da gente criar as nossas funções, tá vendo? Eu posso chamar a função a hora que eu quiser, passando os valores que eu quiser, e ela vai fazer o cálculo e vai devolver. Tudo bem que essa função aqui, ela ainda está bem pequenininha, né? Assim, tem poucos, é só um cálculo que a gente está fazendo ali, mas a gente vai lidar com coisas maiores, programas maiores, que aí você vai ter funções que vão realizar coisas mais específicas. Mas a gente pode deixar, a gente pode ter uma função fazendo simplesmente esse cálculo aqui. Porque qual que é a vantagem? Antes você olhava aqui, ó, você olhava salário vezes 0,8. Você gasta um tempo para poder olhar ali e falar, o que é isso? Agora, se eu chamo de calcular FGTS, fica fácil de você entender que aqui eu estou calculando o FGTS. Estou calculando o desconto. Poderia chamar calcular desconto FGTS, ok? Então fica muito mais fácil de você bater o olho e rapidamente entender o que aquele código vai fazer, tá bom? Você não precisa nem ver o código aqui, ó, para poder saber o que ele está fazendo, né? Você já sabe, ó, calcular fundo de garantia. Aí por isso que a gente tem que dar nomes que façam sentido. Aí se você quer entender o que esse calcular fundo de garantia está fazendo, aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui e procurar, né, esse código aqui em cima. Vai estar lá, o calcular fundo de garantia, tudo bem? E aí a gente pode fazer a mesma coisa com os demais. Eu quero fazer também o cálculo do INSS, tá? Então eu vou criar uma outra função aqui, ó, chamada float calcular INSS e aqui float valor return ponto e vírgula. E aí vamos ver o que a gente precisa fazer. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer levar esse cálculo aqui, ó, do desconto do INSS lá para dentro. Então eu vou recortar, vou colar esse código aqui dentro, tá bom? Aqui, esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer criando as variáveis, eu vou fazer direto. A gente pode ter isso aqui, ó. Eu poderia ter uma função que faça simplesmente isso aqui, posso, sem nenhum problema lá. Aí eu só tenho que trocar, né? E agora aqui é valor, que eu estou recebendo na variável valor. Então eu vou fazer valor vezes 0,1, tudo bem?
Então, recebi o valor aqui, fiz a multiplicação e já faço o return. E aí, então, na hora que eu for chamar a nossa função, basta eu vir aqui, ó, calcular INSS, olha, ele já vai me mostrar as funções, calcular INSS, abro parênteses, ele está falando, ó, você tem que passar um valor. Ok? Então eu vou passar quem? É o salário, porque eu quero calcular o INSS do salário. Ok? Então está lá o nosso salário sendo calculado. Beleza? Tranquilo? Então a gente já teve aí duas funções. Né? Então a gente tem aqui duas funções. Calcular total de descontos, eu poderia criar uma função para calcular o total de descontos? Poderia também. Tá? Eu poderia vir aqui, ó. Vamos até fazer, tá? Float, calcular descontos. O que eu preciso receber? Eu preciso receber dois valores agora, que é o INSS mais o FGTS. Então eu vou criar uma variável chamada aqui INSS, vírgula, float FGTS. Ok? Abre e fecha, retorna alguma coisa. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer essa soma, né? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de calcular o INSS mais o fundo de garantia. Ponto e vírgula. Posso fazer desse jeito? Posso. Tá? Lembrando de novo, aqui, ó, calcular descontos, do jeito que eu fiz aqui, obrigatoriamente ele vai receber dois valores. Aí se eu quisesse somar vários valores, eu quero passar 10 valores, 15 valores para ele fazer a soma. Aí a gente vê como fazer isso depois, tá? Porque aí tem que usar ponteiro, é um pouquinho mais complicado, mas é possível, tá bom? Então agora eu não quero mais fazer isso aqui, eu quero chamar a função calcular descontos. E aí no calcular descontos eu quero passar dois valores. Eu quero passar o desconto do fundo de garantia que eu calculei fora e, quero passar o valor do desconto INSS. Bom? E aí vamos ver se a gente vai ter aqui os mesmos resultados, tá bom? Vou executar o nosso código agora. R$ 1.000. Então a gente teve aqui, ó, R$ 1.000, 11% é 110, 8% é 80, o total de desconto é 110 mais 80, deu 190, e o líquido é o 1.000 menos 190, que dá 810. Então, está correto, o nosso código está certo. Então, a gente acabou aqui, ó, transformando aqueles códigos que estavam sendo repetidos aqui, que iam ser repetidos aqui embaixo, em funções, tudo bem? De novo, esse exercício ainda é muito simples, ele é muito pequeno, pode ser que você não consiga entender assim, não, mas qual que é o ganho que eu tive disso? Relaxa que a gente vai ver coisas maiores que aí você vai conseguir enxergar o ganho, porque aí você vai ter funções que fazem mais coisas. O principal ganho que a gente teve aqui é aquela característica com relação a uma função da gente poder dar nome para algo que você faz. Então, ao invés de você tentar entender o que é isso aqui, valor vezes 0,11, eu dou um nome para isso aqui, ó, calcular INSS, fica mais fácil. Calcular INSS, ok? Calcular descontos? Calcular descontos, tá bom? E agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e fazer a chamada de novo agora aqui embaixo, ó. Então aqui vai ser quem? Aqui a gente não fez uma função ainda para calcular o salário reajustado, né? Mas eu tenho aqui, ó, calcular fundo de garantia, eu já tinha feito, né? Já tinha mudado ela. Vamos colocar aqui o calcular INSS, calcular INSS. Então, no calcular INSS, eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar o salário reajustado. E note essa diferença. Aqui, ó, eu passei salário. Aqui eu estou passando salário reajustado. Isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque o conteúdo dessa variável vai ser colocado aqui dentro. Ó. Vai ser colocado dentro do conteúdo da variável valor. Vai ser feita uma cópia dos valores, tá bom? Então eu executo, copio o valor do programa principal aqui para dentro, faz a conta e depois eu devolvo, tá bom? Então a gente tem, e aqui calcular de descontos, a mesma coisa. Vou fazer aqui um calcular de descontos, onde eu vou passar aqui o desconto de fundo de garantia e o desconto do INSS. Tudo bem? Então aqui a gente tem exatamente aqui o uso das funções, tá bom? O que a gente pode fazer também? A gente pode melhorar, por exemplo, o salário reajustado aqui, ó. Aumentar salário. Eu posso criar uma função aqui chamada aumentar salário. Então eu vou vir aqui, ó. Aí as funções tanto faz, tá? Todas as funções eu tenho que criar elas antes, tá bom? Então eu posso criar elas aqui, ó. E eu colocando elas antes do main é o importante, tá bom? Então float, calcular aumento salário. Abre e fecha, return.
Então, para calcular o aumento do salário, o que eu tenho que receber? Eu tenho que receber o salário, certo? Então, eu tenho que ter aqui o salário, que vai ser um float. Eu vou chamar de valor por enquanto. Poderia ser salário, mas eu vou explicar por que eu não estou usando salário aqui, só para não gerar confusão. Então, eu quero um valor para me calcular e eu quero um percentual. Então, float percentual, tá bom? Então, para calcular esse aumento de salário, eu quero saber qual é o salário e qual é o percentual. Eu poderia deixar o percentual escrito aqui dentro, do jeito que eu fiz no fundo de garantia INSS? Posso, sem nenhum problema, tá bom? Eu vou deixar, vou fazer recebendo agora só para vocês verem as diferenças, as possibilidades. Quando é que você vai deixar fixo e quando é que você vai passar como parâmetro? Vai depender do seu exercício, vai depender do seu problema que você quer resolver. Neste caso aqui, poderia fazer de um jeito ou de outro. Eu poderia deixar tudo dentro ou tudo fora, passando os valores. Eu só estou fazendo de jeitos diferentes para vocês verem as possibilidades, tá bom? Então, o que é o return aqui? O return é a gente pegar o valor e multiplicar pelo percentual que eu quero aumentar. E a minha ideia aqui é eu passar só o percentual, tá? 11%, 10%, 15%. Eu vou passar o número. E aí a minha função vai ter que fazer o cálculo para converter isso em percentual, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou fazer a criação de uma variável aqui, ó, int percent, e aí o meu percent vai ser o quê? Vai ser o 1 mais o percentual dividido por 100, certo? Porque se eu passar 10, eu quero que esse 10 vire 0,1 para me somar com 1 e aí eu ter 1,1 para poder multiplicar aqui, ó, percent. Tá bom? Então é isso que eu quero fazer. Poderia colocar isso aqui tudo dentro dentro do return? Poderia fazer essa equação toda aqui dentro, tá? Aqui tem que ser float. Beleza? Então vamos ver, calcular aumento de salário. Então vamos lá, calcular aumento de salário, cadê? Então tá aqui, ó, salário reajustado. Então eu vou chamar aqui, ó, calcular aumento de salário, certo? Vou abrir um parênteses, ele já vai me falar, ó, você precisa de passar um valor, que vai ser salário, e eu tenho que passar um outro valor, que é o percentual. E o percentual aqui eu vou passar assim, 15, tá? Para ficar mais fácil. Aí eu deixo o meu programa fazer o cálculo para 0,15, tá bom? Vamos ver? Vamos executar o nosso programa? Vamos executar. Vou digitar aqui R$ 1.000. Então a gente teve aqui, ó, salários reajustados. Ó, o salário reajustado em 15% é 1.150. Ok, 15% de 1.000 é 150. Aí 150 mais 1.000, 1.150. Então, é isso mesmo. E aí é sempre importante a gente validar esses cálculos. Depois você faz as contas, né? Você vem aqui na calculadora, calcula 11% para saber se está dando certinho ali, ó. 1.150 vezes 0,11, a gente tem ali 126,50, ok? Vezes 0,08, a gente tem R$ 92, ok? A soma de 126 mais 92, 218,50. E isso aqui menos 1.000, menos 1.150, né? Beleza, 931,50. Ok, então é isso mesmo. Tá certo o nosso cálculo aqui. O nosso programa foi feito corretamente aqui usando as funções. Então a gente foi capaz aqui de escrever as nossas funções e reaproveitar os nossos cálculos, tá bom? Aqui, ó, a gente pôs aqui também, ó, calcular descontos, né? Deixa eu ver aqui. Aí depois a gente subtrai aqui salário reajustado para calcular desconto, né? A gente poderia fazer isso aqui virar uma função? Poderia também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, calcular salário líquido. Então eu vou vir, ó, float, calcular salário líquido. Eu preciso receber o quê? Bom, vamos descobrir. Vou fazer um return. Então, eu vou trazer essa subtração para cá, ó. Tá? Então, eu vou trazer isso aqui, ó, para cá. Então, eu preciso, para fazer esse cálculo, de duas coisas. Eu preciso do salário e do total de descontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, float, valor e float, descontos. Tá bom? E aí, agora eu tenho que usar esses nomes que está aqui. Ó. Se eu não usar os mesmos nomes, vai dar um erro, tá? Que aqui, ó, ele vai tentar acessar salário, tá?
vocês vão ver que vai dar um erro, porque aí no próximo vídeo eu vou explicar o que é o conceito de escopo de variáveis, tá? Então se eu mandar executar aqui, ó, ele vai falar que não existe a variável. Olha lá, ó, ele já deu um erro aqui, ó. Deixa eu apertar F2 para ver a console, olha lá. Não existe salário declarado. Então dentro da função float não existe salário. Ah, Rogério, mas existe o salário fora. Aí relaxa, eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo, para deixar, para não ficar tudo junto aqui e ficar confuso, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar valor menos descontos, vamos executar. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Então, executou, tá bom? A gente fez aqui, a gente só não fez eu só não atualizei no programa principal. Então aqui, ó, salário líquido, a gente vai chamar aqui, ó, calcular salário líquido, e aí eu vou passar o salário, vírgula, total de descontos. Eu vou deixar para a minha função fazer essa conta, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa aqui. Calcular salário líquido e vou passar o salário reajustado e o total de descontos, tá bom? Então aqui a gente foi capaz de usar as nossas funções. Vamos executar. De novo R$ 1.000. Ó, beleza, tudo certinho. Os valores estão corretos. Tudo bem? Bom, aqui a gente conseguiu fazer a criação das nossas funções e deixar o nosso código mais limpo, tá vendo? O nosso código ficou um pouco mais limpo, não tem aqueles asteriscos, que é a multiplicação, não tem o menos ou mais. A gente simplesmente tirou o cálculo que era para ser feito, que estava no programa principal, eu tirei ele e coloquei aqui dentro das minhas funções. Qual que é a vantagem disso, tá? A vantagem disso é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso minimizar isso aqui para deixar mais limpo a nossa tela da programação, tá bom? Então eu consigo me concentrar dentro do programa principal, onde eu tenho a maior parte do código aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui um outro software que eu utilizo para dar aula, que é o Portugal, que inclusive nesse canal aqui, né, tem lá a sequência de videoaulas do Portugal, e eu quero mostrar para vocês um programa muito grande que usa um monte de funções, para vocês conseguirem entender o benefício de usar as funções, tá bom? Deixa eu só abrir ele aqui. Então, olha só, aqui eu tenho o Portugal Studio, que é uma linguagem de programação que a gente usa, o português estruturado, para a gente ensinar a lógica de programação, tá bom? Eu vou pegar aqui no Portugal Studio, tem alguns jogos que foram desenvolvidos aqui, e eu vou pegar, por exemplo, esse jogo aqui, ó, o jogo de corrida, tá bom? O jogo de corrida, se eu executar ele aqui, ó, ele é um joguinho que a gente tem aqui. Então eu consigo jogar aqui com as setinhas do mouse. Então eu vou apertando, desculpa, as setinhas do teclado. Então eu aperto para frente, eu consigo fazer o carrinho correr, aí eu consigo desviar dos objetos, consigo pegar ali os combustível, consigo pegar, ó, aquele Gzinho ali era um combustível. Então eu tenho que, ó, aqui, ó, bati o carro, aí eu tenho que pegar o kit de conserto. Então ele é um joguinho que foi programado aqui usando, ó, peguei a gasolina, joguinho que foi programado usando a linguagem Portugal. Então uma linguagem mais fácil da gente ensinar apenas a lógica de programação. Ela tem menos detalhes do que o C, por exemplo. O C é bem chatinho, tem muita coisinha e tal. Então, quando a gente quer focar na lógica de programação, a gente usa normalmente aqui o Portugal, tá bom? Para ensino. Esse jogo aqui, para vocês terem uma ideia, ó, ele tem cerca, deixa eu sumir com essa console aqui, ele tem cerca, ó, de 1.381 linhas de código, tá bom? Beleza? E aí o nosso código, o início do nosso código, ele acontece aqui, tá bom? Dentro desse programa. Então isso aqui seria o equivalente ao programa principal lá do C, tá bom? Aqui no Portugal é um pouquinho o conceito muda um pouquinho porque eu posso criar as funções depois do meu programa principal, tá bom? No caso do C tem que ser antes. Mas olha só, o meu programa principal, basicamente ele faz isso aqui, ó. Ele inicializa o jogo, e aí o que é inicializar o jogo? Inicializar o jogo é isso aqui, ó. Eu abro aqui, ó. Eu preciso de todos esses comandos aqui para inicializar o jogo, tá bom? Bom, depois que o jogo é inicializado, eu mostro uma tela para poder escolher lá a opção que eu quero fazer, né? E aí depois eu escolho lá começar o jogo e tal, e aí eu entro aqui num laço, que a gente ainda vai estudar. Então a gente entra aqui, ó, num conceito que a gente chama de laço, tá bom? Então se eu quiser descobrir agora o que é, por exemplo, tela jogo, eu vou vir aqui, ó, e vou analisar
tela jogo. Vou abrir a função tela jogo. A função tela jogo é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, certo? Então, se eu não fosse usar funções, tudo, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, vou abrir todas as funções. Ou vou abrir a maior parte das funções. Então, olha só o tanto de código que a gente tem. Se a gente não fizesse o uso de função, isso aqui ficaria muito complexo, porque a gente teria estruturas uma dentro da outra, fica difícil você conseguir entender o código, fica difícil você conseguir programar, então a gente vai separando em funções. Então, por exemplo, na hora que eu estou analisando aqui, ó, o que é inicializar jogo? Inicializar jogo é carregar os sons, eu tenho que carregar os sons, os áudios MP3 que vai ser executado no jogo, eu tenho que carregar as imagens, a imagem do carrinho, a imagem da rodovia, a imagem dos objetos ali, dos obstáculos, a imagem da lateral. Depois eu tenho que carregar as fontes, que são as letras que eu vou usar para poder escrever as coisas na tela. Aí depois eu tenho que atualizar a janela, o tamanho da janela. Aí eu reinicializo, ok? Então, agora, o que é carregar jogos? Carregar sons? Carregar sons é isso aqui, ó. Carregar sons é tudo isso aqui. Ó, tem que carregar esse arquivo MP3 e colocar aqui nessa variável, ok? O que é carregar imagens? Carregar imagens, vamos procurar. Carregar imagens, vai estar em algum ponto aqui. Acho que aqui na lateral, deixa eu ver se... Aqui, ó. C, aqui vai estar em ordem. A, B, C, D. Carregar. Carregar sons, carregar imagens. Clico aqui, ó. Tá aqui a minha função carregar imagens. Ó, deixa eu cancelar aqui. Então aqui, ó, tem todo esse código aqui, ó, que é carregar imagens. O que é carregar fontes? Carregar fontes é esse código aqui, tá bom? Aí tem aqui, por exemplo, a reiniciar. O que é reiniciar? Eu venho aqui e olha, ó, reiniciar isso aqui. É inicializar o carro do jogador. Ah, o que é inicializar carro do jogador? Eu vou vir aqui e vou ver, ó, inicializar carro do jogador. Então, inicializar carro do jogador é esse carinha aqui, ó. Então, olha só o tanto de código que precisa para um software funcionar. Então, se a gente não constrói isso em funções, fica muito difícil, porque o seu programa principal fica muito grande, você não consegue exatamente saber. Então, olha só, vamos imaginar que eu vejo isso aqui tudo dentro do meu código principal, tá? Toda essa sequência de código lá. Você não vai conseguir saber dentro da lógica do jogo o que isso aqui faz. Mas se eu vou lá e dou um nome para isso aqui de chamar, inicializar carro do jogador, aí agora fica mais fácil de você conseguir entender. Ah, tá. Então eu vou fazer as ações ali para preparar o carro do jogador para começar o jogo. Né? Porque preparar, eu tenho que colocar lá o carrinho dele na imagem, posicionar o carrinho numa determinada posição, tem que colocar o valor das variáveis de combustível, quanto que vai ter. Então tudo isso está sendo feito por esse trecho de código aqui, tudo bem? Então é muito importante o uso de funções e procedimentos, tá? Olha o tanto de função que a gente tem aqui, tá bom? Olha o tanto de função. No caso do Portugal, função e procedimento sempre é escrito com a palavra função, tá bom? Mas eu abri isso aqui apenas para mostrar para vocês a importância que é a gente utilizar funções e procedimentos. Então, obviamente, não tem é uma estratégia de ensino a gente começar com coisas simples, para vocês entenderem o jeito de como funciona. Por isso que as nossas funções aqui, elas estão com coisas bem pequenininhas, né? Ela está fazendo aqui uma coisa bem básica, tá? Só para você entender o que acontece, né? Como que eu construo a função, como é que eu faço a chamada, como é que o valor vai, como é que o valor devolve, ok? Para vocês conseguirem entender exatamente isso, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui de uma outra forma, um fluxo de execução aqui, que é o processo de debug. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo eu vou gravar aqui sobre o processo de debug. Não precisa se preocupar com o que eu estou fazendo aqui. Eu só vou demonstrar para vocês como é que é o fluxo de execução do código. Então, é possível a gente, quando vai colocar um código para ser executado, a gente pode falar para ele, eu quero que seja executado passo a passo. Eu quero que o código seja executado linha a linha e você consegue ver o que está acontecendo, para onde o código está indo, o que está acontecendo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, não precisa preocupar com o que eu estou fazendo agora, só se concentra no que eu vou explicar, tá bom? Então olha só, eu coloquei aqui o nosso código para ser executado no modo de debug que a gente chama, tá bom? Então a janelinha ela foi aberta aqui, ó, ela está aberta aqui. Deixa eu até colocar. Deixa eu ver se eu coloco. Se eu diminuo aqui para vocês conseguirem ver. Okay? Então vou deixar ela aqui no fundo para vocês irem. Ah, o duro que ele sempre joga por cima.
Tá, vou deixar aqui só para a gente ir vendo. Tá? Então o que, que acontece? O código começou a execução e o código está parado, certo? O código está parado nessa setinha amarela aqui, esperando eu fazer alguma coisa. Então eu vou ter que apertar num botão ali para ele continuar a execução, para ele executar a próxima linha, para que a gente consiga ver exatamente o que está acontecendo, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, para ele ir para a próxima linha. Então note que lá, ele executou essa linha, então a linha que estava destacada em amarelo, ele executou, tá bom? Então saiu na tela lá, informa o salário. Aí agora ele está esperando eu falar que é para ele executar o scanf. Então eu vou apertar aqui o botão para ele executar o scanf. Beleza, executou o scanf. Agora ele está esperando eu digitar. Então eu venho aqui, 45, R$4.500. Deu um Enter. Bom, beleza. O meu código agora pulou para esse ponto do código aqui. Bom, aí note que aqui ó, tem uma função. O que, que vai acontecer? O meu código nesse ponto, na hora que eu mandar executar, ele vai pular para cá. Ó. Ele vai pular para dentro da função e vai executar a função. Quer ver? Então eu vou apertar aqui para ele entrar dentro da função. Ó, pulou lá para a função. Então a gente estava onde? A gente estava aqui. Ó. A gente estava nesse ponto, certo? Como fez a chamada da função, o que, que ele fez? Ele pulou lá para dentro da função. E aí quanto que está valendo a variável valor? A minha variável valor vai estar valendo o valor que foi passado lá. Nesse caso aqui, o que foi passado? Foi passado o valor de salário. O valor de salário, nesse caso, é 4.500. Então, nesse momento, a variável valor ela está com o conteúdo na memória de R$4.500, tá bom? Quando a gente clica naquele botão ali, ó, a gente consegue visualizar o valor das variáveis que estão na memória. Tudo isso aqui eu vou explicar, tá? Eu vou gravar um vídeo mostrando sobre o processo de debug, tá bom? Então eu estou vendo aqui, ó, tá vendo, ó? A minha variável valor, ela está valendo quanto? Ó, 4.500. Ela é o que? Ela é um argumento da função, certo? Foi um argumento que a função recebeu no parâmetro valor. Então, o que vai acontecer com o fundo de garantia? O fundo de garantia está zerado. Quando eu mandar executar, esse destaquezinho amarelo vai pular para o próximo e a gente vai ver que o FGTS vai valer 0,08. Então, eu vou clicar aqui para ir para o próximo. Olha lá, o FGTS foi para 0,08. Aí tem os problemas de arredondamento lá, depois a gente vê como que a gente resolve essas questões de arredondamento, tá bom? O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar dentro de resultado e vai fazer valor vezes FGTS. Quanto que vale valor? 4.500. Quanto que vale FGTS? 0,079. Certo? Então, eu vou clicar aqui no próximo comando. Ó. Aí, o que ele fez? Calculou e guardou dentro de resultado. Então, o resultado está valendo quanto? 360. O que ele vai fazer agora? Return 360. Então, ele vai devolver o 360 para quem fez a chamada. Certo? Quem fez a chamada? Quem fez a chamada foi esse cara aqui, ó. Foi nessa linha. Então agora o valor 360 que vai voltar vai ser gravado dentro de desconto de fundo de garantia. Vamos ver? Olha lá, vou clicar mais uma vez. Ó, voltou, encontrou o final da função, né? Não tem mais nada ali. Aí ele voltou. E agora quanto que está valendo o nosso desconto de fundo de garantia? Olha lá, o nosso desconto de fundo de garantia está valendo 360. E aí ele vai para o próximo comando. No próximo comando tem de novo uma outra função. Agora é a função calcular INSS. O que vai acontecer? Ele vai chamar a função, olha lá, carregar INSS. Aí a variável valor está valendo 4.500. Aí ele vai fazer esse cálculo aqui. Aí ele vai devolver o resultado. Olha lá, voltou. Quanto que está valendo o desconto de INSS? O valor. E assim que vai acontecendo. Então, quando aparece a chamada de função, o nosso código pula para aquele ponto, executa o que está lá, e volta para onde ele estava. Então é assim que acontece o processo de execução das nossas funções, tá bom? Então com esse exercício aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender a característica do funcionamento das funções, tudo bem? Então, se ainda ficou alguma coisa confusa, se não ficou claro, volta, assiste o vídeo de novo, deixa um comentário no vídeo, falando o que você não entendeu para a gente explicar melhor. Não precisa preocupar com essa parte de debug, eu vou gravar um vídeo separado com o processo de debug aqui, tá bom? E na próxima sequência eu vou mostrar agora como que a gente faz os procedimentos. A gente vai melhorar esse código nosso aqui, fazendo uso agora de procedimentos, tá bom? Então no próximo vídeo a gente introduz o conceito de procedimentos. Abraço, até o próximo vídeo.